É isso aí, pessoas. Estamos de volta, ao vivo de novo, tá bom? Essa parte 2, estávamos falando sobre essa questão da filosofia da educação e a sua importância para a pedagogia. Então, para que você tenha a base, para ter aquele olhar que nós estávamos comentando, você vai precisar de algumas ciências ali, né? Você pode fazer um curso ou estudar livros, enfim, você dá o seu jeito aí. A gente só está dando um norte para você, e você nesse norte, por exemplo, né? Você vai, por exemplo, você vai escrever no caderno. Como você vai escrever é com você, né? Se você vai escrever em letra de forma ou letra cursiva, entendeu? Então você tem um norte ali para você se guiar. Então, a psicologia da educação, a psicopedagogia, a psicomotricidade, a neurociências, né? A própria sociologia, a própria biologia, né? Essa questão do comportamento e você está muito atento ao que está acontecendo na atualidade, sem perder um foco no passado, para você fazer uma comparação. Sem fazer comparação não existe, né, algo que você possa fazer, tá certo ou não? Então isso aí vai te dar, e a sua própria vivência com outras pessoas, qualquer uma que seja. O filósofo da educação, o pedagogo, ele não pode ter preconceitos, né? Ou, vamos falar melhor, Nilson, obrigado, conceitos antecipados. Todo mundo tem conceitos antecipados com alguma coisa, beleza ou não? Então pronto. Então essa base vai fazer com que você, na sua prática, no seu convívio com outras pessoas, com os pais, aplicando provas, corrigindo, aí você vai ver a questão da avaliação, você lidando com a violência dentro na sala de aula, fora do entorno da sala de aula, na sociedade como um todo. Você tem questões aí emocionais dentro da educação, né? Às vezes a pessoa, como nós falávamos, está passando por um luto, está com dificuldade, então você tem que ter esse olhar. E uma palavrinha que é muito mal compreendida aqui, quando você vê a tradução dela, né? Abstração, né? Essa palavra abstração, né? É puxar, né? Pense numa pinça aí. É puxar para o lado, tá certo? Imagine a minha dona de casa aí, você que me acompanha aí. Vou falar numa linguagem para você pegar essa questão aqui. Você tem lá o seu forno. Na sua casa tem o seu fogão, beleza ou não? E no seu fogão você tem o seu forno. Então você pegou aquela grelha que está no seu forno do seu fogão, você puxa para fora e vai olhar essa peça com cuidado. Beleza ou não? Então a abstração é isso, você pegar um componente de algo, ou alguma questão de algo, né, algum detalhe, e absorver-se naquele detalhe. Você tem ideia. Então o que eu quero dizer para você, meu amigo? Você tem que ter ideia do todo, e depois você tem que ter a visão particular. Se é que me entende? Entende? Aí você pode orientar melhor a pessoa. Por exemplo, tem crianças, por exemplo, que são sinestésicas espaciais. Então a questão do manuseio, da manipulação, né, de ver alguma coisa concreta é muito importante para elas. Tem crianças que são a parte verbal muito desenvolvida. Então por ouvir e fazer associações ela consegue captar a questão. Tem crianças que têm um desenvolvimento lógico, matemático muito grande, muito interessante, né? E eu tive um professor na Universidade 9 de Julho, a Uninove, lá em São Paulo, e fazia um curso de psicopedagogia, né? E esse professor, nas aulas de sábado que a gente tinha ali, né, que estão entregando coisas para você. Nós estamos preocupados com a educação. Só que não é isso. A educação não é só isso. Então a educação tem o ensino, tem a aprendizagem. Olha só, ensino, aprendizagem, tem a avaliação, tá certo? Tem um desenvolvimento do ser, tem questões, como vamos dizer, de valores de uma sociedade, de respeito à sociedade, tá certo? Então, o filósofo da educação ele tem que ter toda essa gama de coisas. Tem pessoas que não vão precisar de toda essa gama de coisas, vão conseguir fazer esse insight, né? A oferir valores
para os rumos da educação, como está a educação, como que anda a educação, entende? Então, por exemplo, se você quer aprender a andar de bicicleta, você vai ter que andar de bicicleta. Tá certo ou não? Sem a bicicleta você vai ficar na teoria. Não que você dá um primeiro pedal, depois você dá outro e outro, você tenta se equilibrar, mas a teoria vai te ajudar para você ter uma coisa ali e tal. Mas sem você pôr a mão na massa não vai. Então todo filósofo da educação ele tem que passar por sala de aula. Tá certo? Ele vai passar por sala de aula. Ele vai refletir sua praxis, né? Sua prática. Ação, reflexão, ação. Você não está ali a esmo, né? Quando você dá um exercício para o seu aluno, você tem uma intenção. O pai e a mãe, quando está com seus filhos, ele não tem uma intenção, está ali, da recreação está ali, levando ali. Mas quando você tem uma intenção, aí nós estamos falando de educação, irmão. Quando você tem uma intenção de mudança de comportamento, você tem educação aí, cara. Eu estou fazendo aquilo ali porque quando eu dou um brinquedo para minhas sobrinhas, por exemplo, quando eu estou brincando com elas, eu tenho uma intenção mesmo. Não é só o tiozinho dela brincando com elas, não. Você tem uma intenção de promover valores, promover o desenvolvimento das minhas amadas sobrinhas. Está compreendendo a questão? É disso que eu estou falando. Essa reflexão também pela nossa própria prática. Nosso próprio desenvolvimento também. Isso passa pela filosofia da educação. Então, meu amigo e minha amiga, e uma outra questão que passa aí é você conseguir em sala de aula, como que você vai, essa dicotomia, né? Você busca aí a emancipação do sujeito e ao mesmo tempo você está ali passando certos conteúdos. Como que isso é possível, né? Você criar um sujeito que seja crítico e ao mesmo tempo você está passando valores já consolidados. Como que isso é possível, né? Então, por exemplo, o cabeleireiro. O cabeleireiro, nós falávamos ontem sobre essa questão do cabeleireiro. Você tem lá uma máquina topzera. Você tem um pente topzera. Você tem aí um espelho topzera. Não embaça, né? Esse espelho nunca embaça. Você tem lá a sua tesoura alemã. Eu descobri isso aí, sabe? É uma tesoura alemã que não pode bater. Ela nunca perde o fio. Beleza ou não? Então, meu amigo e minha amiga, você tem todos esses equipamentos de última ponta. Só esses equipamentos bastam para que você se torne um belíssimo cabeleireiro, um cabeleireiro de ponta, que todo mundo quer cortar o cabelo contigo ou não? Não. Pode ajudar? Pode, mas não. Entende? Você precisa ter outras questões. É disso que eu sempre falo. E o filósofo da educação vai fazer isso. Entende? Ele vai fazer essa questão. Ele não vai aceitar as coisas assim, sem uma reflexão, né? E a gente tem que tomar cuidado para não se tornar um chatildo, né? Então, quer criticar tudo por criticar e também não vale, né? Tá certo ou não? Então, meus amigos, minhas amigas, você tem que dar um jeito aí nos seus estudos aí para conseguir chegar nesse nível. Fazer uma reflexão sobre a educação, sobre o mundo do ensino, da aprendizagem, dos valores da sociedade, que valores nós, enquanto seres humanos, estamos compartilhando. Você acha que uma música que ensina a garotinha que tem que rebolar e descer até o chão, isso aí que valor está passando? Você que é pai de uma menina, que você acha que você vai querer ver isso aí? Não. Você é um avô, né? Você se tornou um avô, né? Vou me tornar avô, imagina. E agora eu tenho uma netinha, vai vir uma netinha. Tô dando um supositório, tá? E o que você vai desejar, né? Então, que sociedade você quer viver? Qual ambiente que você quer viver, né? Então, na verdade, esse pessoal tenta separar as coisas, mas o mundo real, tá tudo aí, ó.
tem questões físicas acontecendo no seu entorno, tem questões biológicas acontecendo no seu entorno, tem questões matemáticas acontecendo no seu entorno, tem questões gramaticais às vezes acontecendo no seu entorno. Olha só que louco. Você está pegando um livro para ler, você está vendo isso aí, ou não, ou está escrevendo, enfim. Você tem questões emocionais ocorrendo no seu ambiente, tudo isso aí tá aí, né? E a escola, né? Muita briga está tendo na sua escola, muita bagunça. Será que vale a pena passar por tudo isso? Você entende ou não? É isso mesmo? Tá tudo certo isso aí? Tem que ser desse jeito mesmo? Tá tudo certo? E sem um questionamento, né? Então, nós temos que chegar nesse nível aí, né? Com o passar do tempo, tem pessoas que chegarão nesse nível mais tardiamente, não importa. Tem pessoas que rapidamente vão chegar nessa questão aí, tá certo? Então, é mais ou menos isso. Então, meu amigo, minha amiga, essa questão da filosofia da educação aí é muito importante para isso, para você nortear certas questões que você tem aí, que você tenta praticar aí na sua prática do dia a dia, essa reflexão, essa ação que você faz, tá bom? E não se deixar iludir, né? Que nem falamos anteriormente sobre essa questão da tecnologia. É um aliado, nossa senhora, como é um aliado, mas a educação infantil, por exemplo, ela precisa de certas questões psicomotoras, da motoricidade, da educação física, da educação artística, e essas questões que quando são trabalhadas, essas questões são muito importantes, tá certo? Que vai dar um resultado lá na frente, aquela soma de coisas que vai dar um resultado lá na frente, como dizia aprendizagem significativa, né? Aprendizagem significativa. Então teve David Ausubel, só queria levar o nome dele. Então, essa aprendizagem significativa significa isso, que você tem aí a aprendizagem representacional, tem a aprendizagem conceitual e tem a aprendizagem proposicional. Olha só que interessante. Então, às vezes, para você chegar num determinado conhecimento, você vai passar por outras etapas anteriores que a precedem. Conhecimentos esses que são importantes para você construir a trajetória do entendimento. Sabe aquela questão que você fala assim, eureka, puxa vida, agora eu entendi isso aqui. É basicamente isso que nós estamos querendo passar para você, tá bom, meu amigo, minha amiga? Se você gostou desse conteúdo, dá um like ou dá um dislike, comenta aí. Obrigado pela sua participação.